Glória a Deus. Vamos voltar a nossa atenção agora à palavra de Deus. E eu estava com saudade dessa nossa série. Que bom, que bom. A gente está conhecendo a palavra de Deus. Queridos, eu falo por experiência própria. Sobre o alicerce de uma experiência e de um pessoal com Deus e de um conhecimento da palavra de Deus, você pode construir qualquer coisa. Um lar, um ministério, um negócio, o seu futuro. Sobre o alicerce, essa fundação não vai se abalar. Jesus disse assim, céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Se você construir em cima dessa palavra, você pode ter certeza que vai vir terremoto? Vai. Vai ter tempestade? Vai. Mas o prédio vai ficar de pé. Então, vamos continuar caminhando juntos. Se você perdeu uma mensagem, compra o CD ou vai no website, eu acho que tem no YouTube, fala com a produção, mas tenta acompanhar para que você não perca esse alicerce importante. Tijolo sobre tijolo, ou nas palavras de Isaías, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Muito bem, estamos em 1 Reis, capítulo 12. E hoje vamos falar sobre a estrada da vida. A estrada da vida. Um homem chamado Mike DeWine escreveu as seguintes palavras. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi em meus 57 anos é que a vida é feita de escolhas. Em cada viagem que você toma, você enfrenta escolhas. Em cada bifurcação na estrada, você faz uma escolha. E são essas decisões que moldam nossas vidas. Quantos já descobriram isso também? Se você já descobriu isso, você está na frente de muita gente. Na frente, eu diria até da maioria. A vida é feita de decisões e cada decisão te leva para cá ou para lá. E essas decisões, ao longo do tempo, vão moldando não só o seu caráter, mas o seu destino. Hoje vamos falar sobre a vida de dois homens. Hoje olhamos para o caminho percorrido por dois reis que reinaram em reinos vizinhos. O reino de Israel e o reino de Judá. O nome de um deles é Roboão. O nome do outro é Jeroboão. Roboão e Jeroboão, reis de nações vizinhas, a nação de Israel e a nação de Judá. Muito bem, vamos entender como essas nações surgiram. Israel teve 3 reis, os 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e depois Salomão. Cada um deles reinou 40 anos. Ao final desses 120 anos de reinado, Salomão morre e o seu filho Roboão herda um reino unido, Israel unida, 12 tribos. 1 Reis 12:1 diz assim, e foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel, note, todo o Israel, as 12 tribos, vieram a Siquém. Siquém era uma cidade importante, pois aí Deus tinha se manifestado mais de uma vez, e aí o povo tinha feito acordos com Deus, pactos com Deus mais de uma vez. Então essa era uma cidade importante, uma cidade simbólica, uma cidade profética. Então Roboão e toda a nação se encontraram ali e ali ele seria coroado como rei. Na coroação do rei, o povo pediu a redução de impostos. Durante os 40 anos de Salomão, com a construção e expansão do reinado, os impostos aumentaram cada vez mais. E o povo já não aguentava mais pagar impostos. E pediram, então, uma redução do tributo. Quando Roboão se recusou a diminuir os impostos, 10 das 12 tribos rejeitaram Roboão como rei. Essas 10 tribos rejeitaram a liderança de Roboão. Versículo 15, 1 Reis 12:15.
O rei, se referindo a Roboão, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha de Jeová, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O enfraquecimento do reino de Israel, ou da coroa davídica, da descendência dos descendentes de Davi, o enfraquecimento deles fazia parte do plano de Deus por causa da rebeldia de Salomão. Por causa da rebeldia de Salomão. Se você tem, não vai estar no telão não, mas se você tem a sua Bíblia aberta em 1 Reis, eu gostaria de ler essa referência aí, capítulo 11, versículos 9 a 13. 11, 9 a 13, que vai nos dar um pouquinho mais de informação. Jeová, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e havia ordenado que ele não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu a Jeová, mas afastou-se dele. Por isso Jeová ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar do reino de você, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo aos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Então Deus avisou a Salomão: Salomão, por causa da sua, e a palavra técnica é apostasia. Apostasia é se desviar de Deus, se distanciar do Senhor. Por causa da sua apostasia, você vai perder o reino. Mas não vai acontecer na sua vida. Por amor a Davi, eu vou fazer com que isso aconteça depois da sua morte com o seu filho. E também por amor a Davi, por amor a Jerusalém, eu vou manter uma tribo para você. Você vai reinar sobre uma tribo, as outras então não vão te obedecer. Note então que esse enfraquecimento veio da parte de Deus por causa da rebeldia de Salomão. Deus disse a ele taxativamente: eu estou fazendo isso porque você quebrou o nosso pacto, violou o nosso acordo. Versículo 20. 1 Reis, capítulo 12, agora versículo 20. E sucedeu que, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Então, 10 tribos vão seguir agora a Jeroboão. Deus já havia avisado Jeroboão que isso aconteceria, através do profeta Aías. 1 Reis, capítulo 11, agora versículos 30 a 39. Não vai estar no telão não, mas eu quero ler esses versículos, apesar de ser uma passagem um pouquinho mais longa, mas ela é importante. 1 Reis 11, versículos 30 a 39, diz assim: então Aías, o profeta, tirou a capa nova que estava usando e cortou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, deusa de Sidom, Quemós, o deus de Moabe, Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido. Ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens, como Davi, o seu pai, guardou.
mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo. Vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu os meus mandamentos e as minhas leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser. Amados, deixa eu ler essa promessa de novo, porque os irmãos devem lembrar que é a mesma promessa que Deus fez a Davi anos atrás. Ele diz assim: Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel e você vai governar todo o território que você quiser. 1 Reis 11:37. Versículo 38. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre serei com você. Eu farei com que você seja rei de Israel, e como fiz com Davi, certamente farei com os seus descendentes, para que governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Note que a primeira parte da profecia é um ato profético. O profeta tirou o casaco dele, cortou o casaco em 12 pedaços e falou: Jeroboão, pega 10 pedaços. E isso é um ato profético que representa o que vai acontecer. Deus vai rasgar Israel e dar 10 pedaços para você. O resto ele vai deixar para os descendentes de Davi. E ele está fazendo isso por causa do pecado de Salomão, que ele traiu a Deus e buscou a deuses pagãos. E se você for fiel, eu vou te tratar como eu prometi tratar a Davi. Assim como os descendentes de Davi serão reis para sempre, os seus descendentes também serão reis para sempre, e o teu reino vai crescer, você vai reinar onde você quiser. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar e vou prosperar a tua descendência. Amados, olha a promessa e a possibilidade e a bênção que Deus deu a Jeroboão. Deus havia dito a Jeroboão anteriormente, por meio do profeta Aías, que isso aconteceria. Note também que esse profeta Aías era um homem de Deus. Nós vamos encontrar ele mais tarde novamente. Mas aqui então nós temos um retrato de Israel. O Israel dividido. Uma nação agora se torna duas. O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul passa a ser chamado Judá. E porque a tribo de Benjamim, o território da tribo de Benjamim estava cercado por Judá, Benjamim foi aderido, foi engolido por Judá. E as duas tribos se tornaram uma. A capital desse reino do norte é a cidade de Jerusalém, a cidade escolhida por Deus, a cidade que até hoje pertence a Deus. Essa cidade era para ser liderada pelos descendentes de Davi e ser a capital de Israel. No norte, no caso agora Judá. No norte, a primeira capital foi Siquém. E depois, mais tarde, a cidade de Samaria. Jeroboão construiu a cidade de Samaria e dedicou essa cidade como capital do Reino do Norte. O Reino do Norte inclui 10 tribos e era para ser liderado pelos descendentes de Jeroboão. Mas como vamos ver hoje, por causa da desobediência dele, isso não vai acontecer. E algo terrível vai acontecer em vez do plano de Deus. Muito bem, então vamos agora estudar um pouquinho, caminhar um pouquinho com Jeroboão e aprender
o que ele fez com a promessa e as possibilidades e o potencial que ele recebeu da parte de Deus. Qual foi a primeira coisa que ele fez como rei? Capítulo 12, versículo 27. Não está no telão não, mas se você tem a sua Bíblia, você pode abrir e ler comigo. E depois nós vamos ler o 28 que está no telão. Mas o 27 diz assim: então Jeroboão pensou assim: do jeito que as coisas estão, se o povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifício a Jeová, o coração deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Volta a tela, por gentileza, uma tela. Deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos. Se você olhar para esse mapa, você vai ver que a fronteira entre os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, está logo acima de Jerusalém. Jerusalém ficou no reino do norte. E era em Jerusalém que estava o templo de Salomão. Lembra que Davi trouxe o tabernáculo, trouxe a arca do concerto para Jerusalém e fez de Jerusalém o centro espiritual, o centro religioso da nação? E lembra que depois desse grande avivamento que aconteceu em Israel, Salomão construiu um templo bonito e luxuoso para honrar a Deus. E ali Deus era louvado, ali Deus era cultuado, porque Deus, o próprio Deus, escolheu Jerusalém como a cidade onde ele seria cultuado. Isso era tão importante que uma vez por ano, todos os homens de Israel tinham que ir a Jerusalém cultuar a Deus. Isso era tão importante que uma vez por ano, toda a nação de Israel era convidada a vir ao templo para oferecer uma oferta a Deus, oferecer um carneiro a Deus, ou uma ovelha, na época da Páscoa, para celebrar o perdão dos pecados. Isso era tão importante que uma vez por ano a nação era convidada a vir para uma semana de feriado e passavam a semana acampados ao redor de Jerusalém, na festa das tendas. A festa das tendas era para o povo lembrar dos 40 anos que eles passaram no deserto e como Deus cuidou deles, protegeu a eles, deu pão para eles comer que caía do céu todo dia, deu água para eles beberem no deserto, protegeu eles. Então, para lembrar disso, Deus estabeleceu um feriadão. E esse feriadão era a festa dos tabernáculos. E eles vinham para Jerusalém e acampavam ao redor do tabernáculo, do templo, para celebrar isso. Então, Jeroboão pensou o seguinte: assim que ele se tornou rei, sentou no trono do reino do norte, ele pensou assim: bom, quando o povo voltar para Jerusalém para cultuar Deus, eles vão lembrar do passado e vão voltar não só a servir a Jeová, mas a obedecer ao rei de lá, que é Roboão. E com medo de perder o seu poder político, com medo de perder o seu governo, com medo de perder a sua posição, ele inventou uma religião. Ele inventou uma religião. Versículo 28. Por isso, Jeroboão fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele construiu 2 ídolos, 2 touros de ouro. Ele pôs um no sul, na cidade de Betel. É interessante que a palavra Betel significa casa de Deus. Bet, em hebraico, significa casa. El é a palavra para Deus. Betel, casa de Deus. Então ele pegou a casa de Deus e botou lá um altar a esse Deus pagão que ele inventou, esse touro de ouro. No norte da nação de Israel, a cidade de Dan, que ficava lá na fronteira com o norte, ele botou um outro altar e lá ele botou também um touro de ouro e falou: olha, não vai para Jerusalém não, que isso? Jerusalém é muito longe, tem que pegar visto, tem que usar passaporte, atravessar a fronteira, ir lá longe, não faz isso não. Eu vou facilitar para vocês, está aqui, um lugar ali, quem está no norte vai para Dan, quem está no sul vai a Betel. Fica mais fácil. Amados, um pequeno, mas importante aviso. Cuidado com uma espiritualidade conveniente.
Eu gostaria que você guardasse essas frases, possivelmente até escreva na margem da sua Bíblia. A fé que não pede nada de você, não vai dar nada para você. A fé que não cobra nada de você, não vai te dar, não tem nada para te oferecer. Tem gente que busca uma fé conveniente. Eu lembro de um quadrinho que eu vi há algum tempo atrás, duas senhoras, não é verdade não, é um quadrinho, uma história em quadrinhos. E duas senhoras, duas crentes se encontram no supermercado empurrando o carrinho delas. Aí uma vira para a outra e fala assim, tudo bem, fulana, quanto tempo não te vejo? Como vai a sua igreja? Ah, minha igreja está muito bem, Deus está abençoando, o louvor está uma bênção, a série bíblica está maravilhosa, Deus está agindo, muito bem. E a outra ficou com inveja. E como vai a sua vida? A minha igreja está melhor ainda. Na minha igreja, o dízimo é só 9%. A vantagem dela era que a igreja dela era mais conveniente para ela. Era um pouquinho mais fácil. E, queridos, tem tanta gente que está procurando uma fé conveniente, uma igreja conveniente. Ah, eu frequento aquela igreja porque aquela igreja é mais perto da minha casa. Não frequente uma igreja porque é conveniente. Frequente uma igreja porque você está convicto que é ali que você foi chamado. Ali é a tua casa. Não seja movido por conveniência, mas por convicção. A fé conveniente não vai ter nada para te oferecer, queridos. Ah, eu vou naquela igreja porque o horário é melhor, é mais perto da minha casa. Lá eles não falam de dízimo, lá o culto é mais curto, lá não tem que ir em oração, lá não tem jejum. É que nem a pessoa que diz, ó, estou fazendo uma dieta. Está fazendo? Que bom, estou fazendo uma dieta. E que essa dieta mudou a tua vida? Não, eu posso comer tudo. Mudou a qualidade da comida, pelo menos? Não, a qualidade é a mesma. Mudou a quantidade? Não, a quantidade é a mesma. Você come a mesma coisa, da mesma forma. Sim, mudou alguma coisa? Não. Você está perdendo peso? Não. O que adianta uma dieta dessa? Ah, olha, eu me inscrevi na academia. Está aqui o meu cartão. Sou membro da academia. E aí, você fez alguma mudança? Tá indo? Quantas vezes por semana você vai? Não vou não. Matei o cartão, está aqui, com o meu retrato. Meu retrato. Mas você mudou teu horário para poder frequentar? Não. Você vai de vez em quando? Não. Está fazendo alguma diferença na tua saúde? Não. E não vai fazer. Não vai fazer. Olha, abrir uma caderneta de poupança. Lembra a caderneta de poupança lá no Brasil? Abrir uma caderneta de poupança, uma savings account. Ah, que bom. Quanto você deposita por semana? Não deposito nada não, mas está aqui, olha, está aqui minha caderneta. Queridos, uma caderneta onde você não deposita não vai adiantar nada. Uma academia que você não vai adiantar nada. Uma dieta que você não faz não vai adiantar nada. E uma fé que não exige nada de você, é conveniente, é fácil. Entro quando eu quero, saio quando eu quero, faço o que quero, não presto conta a ninguém, não tenho responsabilidade com nada nem ninguém. Essa fé você pode até ter, mas ela também não vai te oferecer nada. Quando você precisar, você vai ver que não tem nada na conta bancária. A fé que não pede nada de você também não vai ter nada para te oferecer. Cuidado com uma fé conveniente. E Jeroboão ofereceu ao povo uma fé conveniente. Uma fé fácil. Outra coisa que ele fez, versículo 30. E assim o povo pecou. Note como Deus interpretou essa ação. Pecado. Não foi erro nem engano, não. O nome disso é pecado. E assim o povo pecou. Indo adorar em Betel e em Dan. Betel no sul, Dan no norte. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros. Se você ler na sua Bíblia essa frase, se repete diversas vezes, os lugares altos. Os lugares altos. O povo pagão tinha essa superstição que quanto mais alto você tivesse, mais perto de Deus você chegaria. Mais perto de Deus você estava. Então, Deus ia ouvir uma oração mais rápido se você estivesse no topo do monte que se você estivesse lá embaixo. Então, eles cultuavam aos deuses pagãos, geralmente em lugares altos. É por isso que no Velho Testamento você encontra isso.
É bom dizer cá entre nós, uma conversa só entre nós crentes. Eu gosto de orar nos montes também. Eu gosto de orar no monte. Mas, queridos, o Deus que responde no monte, responde também no templo, responde também em casa, responde também no carro, responde até na cama se você está deitado e orando. Deus te encontra lá também. Deus te encontra lá também. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter, os requerimentos são esses: se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, vamos orar no monte. De vez em quando alguém fala, e alguns meses atrás nós saímos juntos numa segunda-feira à noite, e um dia desse vamos fazer de novo. Nós fomos orar num monte aqui perto. Mas uma das razões que nós fomos orar nesse monte é porque de lá você tem uma vista linda da Baía de São Francisco, e como eu falei com as pessoas que estavam lá com a gente, eu falei, gente, aí o nosso campo missionário. Então de lá a gente tem uma visão do campo missionário e a gente pode orar, Senhor, toca na cidade tal, visita aquela cidade, vai ali, ministra ali, e a gente vai lembrando onde as pessoas moram. Então tem uma razão estratégica para a gente fazer isso, mas que ninguém se engane pensando que Deus é mais Deus no topo da montanha do que Ele é no vale. Deus ouviu até a oração de Jonas quando ele estava na barriga de um grande peixe no fundo do mar. O Deus que ouve no monte, ouve no fundo do mar também. E com todos os lugares entre ponto A e ponto B. Então vamos entender isso. É um pensamento pagão que pensa que Deus é um Deus territorial e que no topo do monte você está mais perto de Deus do que você estaria lá embaixo. Então, o que Jeroboão fez? Porque era um culto pagão, não era uma revelação divina. Ele falou, bom, nós temos que chegar perto desse Deus que eu acabei de inventar. Para onde que a gente vai? E ele começou a construir templos e altares em lugares altos. Nós temos aí no telão um retrato. Esse é um retrato das ruínas de um altar desses. Nós não sabemos se esse altar foi construído por Jeroboão, mas é um altar no Oriente Médio. Eles eram assim, você nota que é uma coleção de pedras, grandes pedras, pedregulhos. E eles eram amontoados e depois eles faziam uma superfície plana em cima e degraus para subir ali em cima. E ali em cima, então, eles faziam sacrifícios, incenso, danças e outros rituais pagãos. E Jeroboão, então, fez diversos desses altares em lugares altos. Outra coisa também que ele fez. Lembra que Deus escolheu quem seria sacerdote? Deus escolheu a tribo de Levi, os levitas, e dentre os levitas ele escolheu, dentro da família de Levi, ele escolheu os descendentes de Arão para serem sacerdotes. Jeroboão, depois de criar uma nova religião e um novo templo, decidiu criar também um novo sacerdócio. E ele fez uma coisa, queridos, que eu vou mencionar, porque ela tem se tornado comum também nos nossos dias. E é uma afronta a Deus. Versículo 31. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Em outras palavras, ele começou a escolher, olha, você vai ser sacerdote, você vai ser sacerdote, você contribuiu para a minha campanha política, você vai ser sacerdote. Eu gosto de você, você vai ser sacerdote. Você é amigo da minha família, você vai ser sacerdote. E ele escolheu pessoas e usou o sacerdócio para apontar pessoas de acordo com o seu bel prazer. Amados, eu quero ler um versículo em Hebreus 5,4. Não está no telão não, só está a referência. Mas esse versículo é muito importante e é por isso que eu vou ler ele. Hebreus 5,4. O ministério não está sendo levado a sério nos nossos dias. O ministério está sendo tratado como Jeroboão tratou muitas vezes. Hebreus 5,4 diz assim: ninguém escolhe para si a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. De acordo com esse versículo, ninguém escolhe para si a honra de ser sacerdote.
É Deus quem escolhe quem é sacerdote ou não. É uma coisa aberrante que no Brasil, por exemplo, e não só no Brasil, vou falar do Brasil porque é um lugar onde a gente conhece e sabe que isso acontece, mas em outros lugares do mundo também. Um político aceita Jesus hoje, amanhã você vai na igreja e ele é apresentado como pastor fulano. Porque ele é político, porque ele é um senador, porque ele é um congressista. Se ele aceita Jesus, ele se torna pastor ou evangelista ou missionário fulano de tal. Mas quando que ele foi chamado ao ministério? Não, pastor, mas ele é congressista, ele é senador. Ele é senador no Senado. No reino de Deus, ele é uma pessoa como outra qualquer. Um ator, uma atriz, um cantor famoso, um jogador de futebol aceita Jesus, 2 semanas mais tarde, 1 mês mais tarde, pastor fulano, missionário fulano, missionária fulana, evangelista fulana, apóstolo fulano, bispo fulano. Se for bispo, glória a Deus. Se é pastor, glória a Deus, eu respeito. Mas eu quero saber, é mesmo? Não, olha, mas ele é doutor, ele é engenheiro, ele é dono de empresa, ele é muito rico. Não sabe que... É porque o pastor não está aqui no Brasil, isso é muito famoso. Hebreus 5:4. Ninguém se escolhe para ser sacerdote. É Deus quem escolhe quem é sacerdote. No Brasil, uma das maneiras de se tornar pastor é casar com a filha do pastor. Casa com a filha do pastor, daqui a pouquinho é pastor. O que é isso, gente? Isso está errado, isso não é bíblico. Isso é uma afronta a Deus. É Deus quem escolhe quem é pastor, quem é sacerdote. Quando as pessoas que vêm falar comigo que têm chamada pastoral, geralmente até não gostam muito da minha primeira reação, porque a minha primeira reação é a reação que os meus mentores, que os meus professores tiveram também para comigo. E que eu aprendi com eles. E que por sua vez era de um grande pregador de 200 anos atrás. É ele que falou isso pela primeira vez. Ele estava falando com um grupo de seminaristas. E ele falou assim: se você puder sair do ministério, saia. Se você puder não entrar no ministério, não entre. Pastor, que é isso? Queridos, se você tem uma chamada para o ministério, nem que você queira sair, você vai conseguir. Moisés tentou e não conseguiu. Jeremias tentou e não conseguiu. O apóstolo Paulo tentou e não conseguiu. Se Deus te chamou, você pode até tentar, mas você não vai conseguir sair. Se você conseguir sair, é sinal de que você não devia nem ter entrado. E a razão de muitas pessoas não ficam é porque não foram chamadas, pelo menos não por Deus. Foram chamados pelo pai, pelo sogro, pelo vizinho, pela vizinha, por isso, por aquilo, outro. E foi o que Jeroboão fez. E ele usou a religião para manter o seu poder político, para manter o seu cargo, para manter o seu reino. Ele estava com medo de perder os seus súditos. Ele estava com medo de perder a autoridade e a posição que ele tinha galgado. Então ele criou uma religião, criou deuses falsos, criou templos falsos e promoveu pastores, sacerdotes falsos. Infelizmente, a mesma coisa está acontecendo nos nossos dias e pelas mesmas razões. Tem igrejas sendo abertas porque determinados pastores e ministérios estão com medo de perder gente. Eu tenho que abrir uma igreja ali porque tem que segurar aquele povo. Se eu não abrir uma igreja ali, eu vou perder o meu povo. Eu tenho que mandar alguém para pastorear. Mas não tem pastor. Vamos consagrar alguém aí. Consagra alguém aí. Vamos botar um pastor ali para segurar aquelas ofertas, para segurar aqueles dízimos, para manter aquele pessoal dentro do nosso ministério. Isso é uma afronta a Deus. Isso é um desrespeito à santidade do povo e do reino de Deus. Eu já recebi mais de um pedido, Deus sabe, não preciso mencionar nome, nem lugar, nem situação. Mais de um pedido: pastor, abre uma igreja aqui, abre uma igreja ali, abre uma igreja. Se Deus falar, se Deus mandar, eu abro. Mas ele ainda não falou.
e abrir para dizer que abrir para dizer que temos uma igreja no lugar tal, para fazer aquela lista de igrejas e lista de pastores. Deus não me chamou para isso. Não foi para isso que Deus me chamou. E se chamar amanhã eu faço, porque eu sei que Deus chama, Deus levanta pessoas, apóstolos. O apóstolo Paulo não pastoreava uma igreja, ele era responsável por uma série de igrejas. E Deus levanta homens assim, e eu respeito isso. É válido, é legítimo, quando Deus faz. Deus me chamou para ser pastor. Em El Cerrito. Aqui ele me pôs, aqui eu fico. Se ele mandar fazer alguma outra coisa, mas tem que ser ele. Se ele mandar consagrar, tem que ser ele. Não pode ser pressão política, não pode ser interesse financeiro, não pode ser por orgulho, não pode ser por competição, não pode ser para segurar fulano, não pode isso. Jeroboão não levou isso a sério. E isso vai custar muito caro a ele, a sua descendência e a nação de Israel. Deus levantou um profeta. Aliás, ele é descrito na Bíblia como um homem de Deus. Deus levantou um profeta para declarar a destruição do altar e a morte dos falsos sacerdotes. 1 Reis 13, versículo 1. Por ordem do Senhor, por ordem de Jeová Deus, um homem de Deus, um profeta de Judá, foi a Betel e chegou ali enquanto Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Versículo 2. Seguindo a ordem de Jeová, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, ó altar, Jeová Deus disse, vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos. Esse homem de Deus saiu lá do sul, foi até Betel e anunciou uma palavra profética. Ele disse: Deus vai levantar um descendente de Davi, ele vai vir nessa cidade e vai matar os falsos profetas e queimar o corpo deles nesse altar aí. E esse altar vai ser destruído. Uau! Quando o rei ouviu isso, nem quis acreditar. Aliás, ele levantou a mão assim, apontou para o profeta e falou para os soldados dele: prenda esse homem aí. E enquanto ele falou isso, a Bíblia diz que a mão dele começou a torcer e ele perdeu o uso da mão, a mão dele secou. Quando ele viu que ele não estava falando com qualquer pessoa, que era um homem de Deus, tem misericórdia de mim, pede ao seu Deus, ora para o teu Deus me curar. E o profeta, com a autoridade de Deus e misericórdia, porque Deus é um Deus misericordioso, pediu que Deus curasse o rei. E a mão do rei foi curada. E o rei entendeu que essa profeta não era uma profetada, não, era a palavra de Deus mesmo. Esse profeta não tinha sido escolhido por qualquer pessoa, não. Esse profeta tinha sido chamado por Deus. Era homem de Deus mesmo, era ungido com o Espírito Santo. Não era um dos sacerdotes que ele tinha promovido, não. Mas uma coisa interessante, queridos, essa profecia só vai se cumprir, e nós vamos ler ela quando a gente chegar lá, no próximo livro, o livro de 2 Reis, no capítulo 23. E entre agora, o momento que a profecia foi entregue e o cumprimento, vão se passar 300 anos. 300 anos. Deus profetizou, Deus falou 300 anos antes de acontecer que esse homem ia nascer, Josias. Ele profetizou até por nome, o nome dessa criança. Vai nascer um descendente de Davi, o nome dele vai ser Josias, ele vai ser rei, ele vai vir aqui, ele vai acabar com essa bagunça. E 300 anos mais tarde isso aconteceu. Por que eu estou enfatizando isso? Pelo seguinte, queridos, a gente tem que entender que Deus está fora do tempo. O relógio de Deus é diferente do nosso. Entenda que Deus planeja para centenas e milhares de anos. A escala de Deus, quando Deus pensa num plano, a escala dele é centenas e milhares de anos. Quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden, lembra a promessa que Deus fez no capítulo 3? Da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. E enquanto ele pisar na cabeça da serpente, ele vai ser mordido também e vai ficar machucado no calcanhar. Essa profecia é clara, uma profecia da vinda de Jesus, o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, e isso seria a derrota de Satanás. A mordida no calcanhar do homem
esse homem é Jesus, a mordida no calcanhar é a morte dele na cruz, a dor que ele passou ali. Ele foi mordido sim, mas ele pisou e esmagou a cabeça da serpente. A serpente morreu. Mas note que essa profecia foi feita no Jardim do Éden e só se cumpriu mais de 3.000 anos mais tarde. Lembra que em Gênesis 12, Deus falou assim para Abraão, Abraão, os seus descendentes vão herdar a terra prometida. Aí no capítulo 15, 3 capítulos mais tarde, ele volta a falar com Abraão e fala, diga-se de passagem, vai ser daqui a 400 anos. Antes disso tem algumas coisas que ainda tem que acontecer. Lembra que através de Isaías, Deus disse, olha, a virgem conceberá e dará luz a um filho. 600 anos antes de Jesus nascer. Então, quando Deus planeja, Ele planeja para décadas, para centenas de anos, para milhares de anos. Tenha calma. Às vezes a gente fica com pressa. Senhor, mas tu me prometeste no domingo passado. A gente fica com pressa, porque passou uma semana. Senhor, já passou um mês. Deus planeja para 300, 400 anos, 1.000 anos. Um dia para ele é como 1.000 anos como um. Ele está fora do tempo e ele te convida a entender isso e entrar no cronograma dele. Entra no cronograma dele. As palavras do profeta se cumpririam, sim, em detalhes, mas só 300 anos mais tarde. Muito bem. Então o rei Jeroboão foi corrigido severamente. Será que ele aprendeu a lição? Capítulo 14, versículos 1 e 2. 1 Reis 14, 1 e 2. Nesse tempo, o filho de Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Versículo 2, Jeroboão disse à sua mulher, ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aías, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Uma coisa interessante, aliás, algumas coisas interessantes aqui, uma delas até cômica. A primeira delas é a seguinte, note que Jeroboão tinha criado toda uma religião e toda uma estrutura religiosa para suportar o reino dele. Sacerdotes, templos, altares, deuses, ídolos. Mas quando o filho dele ficou doente, para quem que ele correu? Para o profeta de Jeová. Ele sabia onde o poder existia, onde existia o Deus que cura, o Deus que responde oração, o Deus que é vivo, o Deus que ouve, fala e responde. Ele sabia onde correr. Ele não foi nem para Betel e nem para Dan. Ele correu para Siló, onde morava o profeta Aías. Eu lembro, existe um homem de Deus, diferente desse sacerdote que eu consagrei. É com ele que a gente precisa falar. Mas veja bem, eu não quero que ele saiba que é a gente não. E eu não quero que ninguém saiba que é a gente não. Então faz o seguinte, minha esposa, eu não posso ir, você vai nos representando e pede a ele pela cura do nosso filho. Então faz o seguinte, põe um disfarce, põe uma peruca, se pinta, põe uma roupa diferente, não vai como rainha não, para que ninguém saiba, inclusive ele não pode saber. Nossa posição, ele não pode saber. Ela então põe esse traje diferente, peruca, blá, blá, blá. Enquanto isso, lá em Siló, a milhas de distância, o homem de Deus está orando. Aías está conversando com Jeová. E a Bíblia diz que Aías era um homem muito idoso. E por causa disso, ele já não enxergava mais. E aqui está a comédia. Enquanto ela está se disfarçando, o homem de Deus é cego. Ele não vai nem saber que ela está disfarçada, porque ele é cego, ele não consegue enxergar. Mas ela está querendo disfarçar dele, para ele não descobrir quem ela é. Mas mesmo sendo cego, ele tinha olhos espirituais e ouvido espiritual. E Jeová disse assim para ele, olha, está vindo uma senhora aí pedir oração pelo filho dela. É a rainha, a esposa de Jeroboão. E eu quero que você diga para ela assim, assim, assim. Chegou a rainha, disfarçada. Vim aqui pedir oração, a cura do meu filho. Eu sei muito bem o que a senhora veio fazer aqui. E eu sei também quem a senhora é. E eu trago para a senhora uma mensagem de Jeová. Aquele mesmo Jeová que deu o reino ao seu esposo, a senhora diz para ele o seguinte, eu sou Jeová que deu a você o reino que te dei e que fiz as promessas que fiz para você.
mas você me desobedeceu, você me traiu, você buscou outros deuses, você estabeleceu uma nova religião, uma falsa religião em Israel, e por causa disso, eu vou cobrar muito caro de você. O seu reino será tirado da sua família e dado a outra pessoa. E a sua família será completamente destruída. Não vai sobrar um homem sequer para carregar o nome do pai. E tem mais uma. A senhora vai voltar para casa agora. E quando os seus pés tocarem na fronteira da cidade, o seu filho vai morrer. Eu não sei se a mãe creu ou não na profecia, porque ela não tinha nenhuma experiência pessoal com esse homem. Lembra que foi Jeroboão que disse para ela ir lá, falar com ele. Então eu não sei se ela recebeu a palavra com fé ou não. Eu imagino que sim, porque a presença do Espírito Santo deve ter ministrado a ela, deve ter tocado nela. Mas eu não sei, a Bíblia não diz. O que sabemos é que ela voltou para casa, talvez pesarosa, talvez não, talvez curiosa. Será que vai acontecer mesmo ou não? Ou será que esse velho cego já está gagá também? Não sei, não sabemos. O fato é que quando ela botou os pés na cidade, o filho dela morreu. Ela chegou em casa com as notícias do filho, recém-falecido. E ela entregou o recado de Deus para o seu marido. O homem de Deus disse assim, assim, assim. Embora cego e apesar do disfarce, Deus revelou a Aías o que estava acontecendo. E como julgamento, ele profetizou o fim da casa de Jeroboão. Um parênteses aqui que alguém pode estar preocupado com esse menino. Poxa, mas o menino morreu e estava doente, morreu. A morte desse menino foi um ato de misericórdia. No capítulo 14 ainda, Deus diz, eu vou levar a vida do menino porque encontrei no coração dele alguma coisa boa. Deus viu no coração dele uma coisa boa e levou ele para proteger ele, porque o que vai acontecer com a família ia ser muita desgraça e desonra. Então, para poupar o menino, porque Deus viu bem no coração dele, Deus levou ele. Então, a morte dele foi uma bênção para ele, no caso. Uma dor para os pais. Versículo 20. Jeroboão foi rei por 22 anos, e morreu e foi sepultado. E o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. Porém, Nadab somente reinou por 2 anos. Assim que ele assumiu o reino, houve uma conspiração contra ele e ele foi assassinado. E o homem que assassinou a ele assumiu o reinado e matou um por um todos os parentes de Nadab. Todos os filhos de Jeroboão foram mortos. E uma das profecias do julgamento é que nenhum deles seriam enterrados. Eles não teriam a honra de serem enterrados. E foi exatamente o que aconteceu. 1 Reis capítulo 15, versículos 25 a 30, que não temos tempo de ler. A família de Jeroboão foi humilhada e decimada por causa do seu pecado. Agora vamos falar do reino do sul. Lembra que eram 2 reis? Jeroboão no norte, Roboão no sul. A história dele é mais curta. Ele reinou por 17 anos somente. Ele é filho de Salomão. Versículo 21 diz assim, ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel. Jeroboão parece ter sido atraído para o mal por ambição política, como já vimos. Roboão, por outro lado, parece ter sido influenciado pela sua mãe e também pelo seu pai. E lembra que Salomão teve diversas mulheres pagãs e por causa disso ele também começou a servir deuses pagãos. A mãe de Roboão, ela era amonita, da terra de Amon, e servia a um deus pagão. Aparentemente, ela foi uma influência forte na vida dele, porque Roboão também foi um rei pagão. Tanto que no versículo 22, 1 Reis 14, 22, a Bíblia diz assim, o povo de Judá pecou contra Jeová e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Olha que comentário forte, queridos.
O povo de Judá, durante o reinado de Roboão, se rebelou contra Deus de tal maneira que eles causaram a ira a Deus maior até do que os seus antepassados. Lembra que os antepassados deles também não foram fáceis, não? Lembra do povo de Israel no deserto? Reclamando toda hora, rebelando contra Moisés e contra Deus, cochichando, se dividindo. Lembra que durante o livro de Josué também, os crimes que eles cometeram, a idolatria, aquela porcalhada toda, e Deus diz assim, olha, vocês conseguiram ser pior do que os antepassados de vocês. O reino de Roboão foi atacado pelo rei do Egito e esteve em guerra com Jeroboão todos os dias da sua vida. Roboão nunca teve paz, nunca teve prosperidade, muito pelo contrário. A prosperidade que ele herdou do pai, ele perdeu. O Egito logo invadiu Judá, e nós não temos tempo de ler, mas versículos 25 e 26 dizem que o rei do Egito pegou grande parte das riquezas do templo de Salomão e levou para o Egito. O reino ficou mais pobre. E não só isso, sempre em guerra com o reino do norte, com Jeroboão. Versículo 31. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. A menção da mãe de Roboão aqui parece ser estratégica, parece ser a dica que o texto, que Deus está nos dando aqui, de que ela foi a influência na vida dele. Note que então que Jeroboão foi influenciado por ambição política, Roboão foi influenciado pela sua mãe, pelo mau exemplo do seu pai, pela sua família. Concluímos então, queridos, o seguinte, em resumo da história. Ambos os reis, Roboão e Jeroboão, começaram os seus reinados com promessas de Deus e potencial para prosperar. Ambos os reis, Roboão e Jeroboão, terminaram os seus reinados com menos do que começaram e com os julgamentos de Deus pairando não só sobre eles, mas sobre as suas famílias e os seus reinados. Para pensar nisso por um momento. Eles começaram com a promessa de Deus e com potencial de vitória. 17 anos mais tarde, 22 anos mais tarde, ao término de suas vidas e do seu reinado, eles estavam piores do que quando começaram. E não só eles, mas as suas famílias e os seus reinados. O pecado não é uma coisa privada nem particular, queridos. O salário do pecado é a morte. E essa morte alcança não só a nós, mas as pessoas ao nosso redor. As pessoas debaixo da nossa influência, as pessoas que amamos e as pessoas que nos amam. E é por isso que eu quero encerrar então com 3 rápidos pensamentos. 3 rápidos pensamentos. O primeiro deles é o seguinte: cuidado com as influências na sua vida. Cuidado com as influências na sua vida. Amados, pare para pensar em quem influencia a sua vida. Pare para pensar as coisas que influenciam a sua vida. Porque lembra que a gente está falando sobre a estrada da vida e as decisões? Foi assim que a gente começou? Cada decisão nos leva para um lugar, que nos leva a outro lugar, que nos leva a outro lugar, que nos leva a outro lugar. E com cada decisão a gente está se tornando mais ou menos uma coisa ou outra. Mais santo ou mais corrupto. Mais íntegro ou mais falso. Mais santo ou mais contaminado pelo pecado. Mais perto de Deus ou mais longe de Deus. Mais carinhoso ou mais áspero. Mais amoroso ou mais raivoso. Mais paciente ou mais impaciente. Mais carinhoso ou mais agressivo. Cada decisão está nos levando numa direção ou outra, e essa decisão está sendo influenciada por pessoas e por coisas que às vezes a gente não reconhece. Aparentemente, Jeroboão nunca parou para pensar
como a ambição política dele estava influenciando as decisões dele e distanciando ele de Deus. Aparentemente, Roboão nunca se conscientizou que a mãe dele estava sendo uma péssima influência na vida dele. É como um dedo na balança. Você põe a coisa na balança para saber o peso dela, mas se você põe o dedo na balança, você sabotou o aparato, você sabotou a máquina. E a nossa vida muitas vezes é sabotada por Satanás. A nossa intenção é fazer o certo. É perdoar, é amar, é ajudar, é servir, é contribuir, é sorrir, é ser feliz, é fazer feliz. A nossa intenção às vezes é até boa, mas existem influências, dedinhos na balança, afetando a nossa atitude, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de tratar as pessoas, a nossa maneira de se relacionar com Deus. Cuidado com as influências na sua vida. Pai, tira um tempo essa semana, tira um tempo hoje, a sós com Deus, e peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, mostra as pessoas que estão me influenciando. Mostra as coisas que estão influenciando. Queridos, às vezes a gente pensa que adultério, a gente fala muito sobre adultério, sobre drogas, sobre álcool, como se essas fossem as únicas coisas que influenciam as pessoas, mas não é não. Veja bem, queridos, Satanás quer te destruir, matar, roubar e destruir. Satanás quer te levar para o inferno. E para ele não interessa que instrumento que ele usa. Se for droga, muito bem. Se for adultério, muito bem. Se for álcool, muito bem. Mas se ele puder usar uma outra coisa, ele usa também. Se ele puder usar um parente, ele usa. Se ele puder usar o seu trabalho, ele usa. Se ele puder usar uma ofensa, ele usa. Se ele puder usar uma casa, ou um carro, ou um trabalho, ou uma aparência, ou um orgulho, ou um ressentimento, o que ele puder usar para ele, queridos, é ganho. Então não pense que adultério é péssimo, é. Mas o inimigo sabe que certas pessoas não vão cair com adultério, vão cair com orgulho. Então, enquanto a gente está enfatizando o adultério, ele está usando o orgulho para você cair. Enquanto a gente está enfatizando drogas, tem certas pessoas que não são nem atraídas por droga. A droga você nunca vai tropeçar em droga. Enquanto a gente está enfatizando droga, ele está te tentando com uma coisa. Outra coisa, com idolatria, fofoca, raiva, falta de perdão. O caso dele é que você perca o céu. O caso dele é que você vá para o inferno. Ele não interessa como você chega lá. O caso é que ele quer que você chegue. E às vezes ele usa influências sutis. Coisas que aparentemente não tem nada demais. E foi assim que ele fez com Roboão. Foi assim que ele fez com Jeroboão. E é assim que ele tenta fazer na minha vida e na sua vida. Então cuidado com as influências da sua vida. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o teu coração, pois é do teu coração que depende toda a sua vida. Protege, guarda o homem interior, guarda os teus pensamentos, protege os teus sentimentos, guarda a tua alma, porque é daí de dentro que vai sair o resto da tua vida. Protege a tua mente, protege o teu coração de influências que podem te fazer tomar uma má decisão. Segunda coisa, também importante. Se você fez uma decisão errada, se você entrou num caminho errado na sua vida, deixa eu te lembrar das palavras de Ezequiel 18:32. Diz Deus: eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Eu não quero que ninguém morra. O salário do pecado é a morte. Morte vem do pecado. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna, vida abundante. Deus diz: eu não tenho prazer em ninguém morra. Eu quero que todo mundo viva. Eu criei vocês para viver e viver bem. E para que isso aconteça, pare de pecar e viva. Pare de pecar e viva. Pastor, mas eu pequei ontem. Hoje de manhã vindo para a igreja eu pequei. Pastor, essa semana eu pequei. Eu tenho boas notícias para você. Deus permite retorno.
Na freeway da vida tem uma placa bem grande, dizendo assim, Deus permite retorno. Se você cometeu um erro, um engano, um pecado, hoje de manhã, ou ontem, ou essa semana, não interessa qual foi, hoje você pode dizer, Senhor, perdoa o pecado que eu cometi. Eu te confesso a minha falha, o meu fracasso, a minha queda, e peço o teu perdão. E hoje eu estou fazendo um retorno. E me voltando para Ti, para a cruz, para Cristo, para o altar, para Jerusalém espiritual, para a cidade de Deus e o templo do Santíssimo. E por último, terceiro e último pensamento. Fique dentro do plano de Deus. Deus prometeu a Jeroboão, eu quero te abençoar, eu quero te prosperar, todos os teus filhos, netos, bisnetos, tataranetos vão ser abençoados. Fica no meu plano. Roboão, olha, por causa dos pecados de seu pai Salomão, eu vou tirar um pedaço do reino, mas eu vou guardar um pouquinho aqui para você. E vai sempre ter um filho teu no trono, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você. Lembra que eu falei, eu vou te castigar, mas não vai ser para sempre. Mas os dois saíram do caminho certo. Os dois se desviaram. E queridos, Deus diz para nós, fica no caminho certo e eu vou te abençoar. Pastor, mas está difícil. Pastor, mas eu estou nesse caminho já há uma semana. Há um mês. Há uma década que você fica nesse caminho, por mais difícil. É aí que Deus vai te abençoar. A tua bênção às vezes está logo ali à frente, mas se você sair, você perde a bênção. Fica no caminho de Deus. Olha as palavras de Deus através de Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele, a voz de Deus, por trás de vocês dizendo, o caminho certo é este. É uma promessa de Deus. Deus diz assim, olha, sempre que você chegar numa bifurcação na estrada e você tiver que ir para a direita ou à esquerda, eu vou te dizer o caminho que você andar. O caminho é esse, anda nele. E nós sabemos que isso é verdade, né? Porque isso acontece com a gente. Você está para tomar uma decisão e o Espírito Santo diz, olha, vai por aqui, faz aquilo ali. Ora por aquela pessoa. Abençoa aquela pessoa, perdoa aquela pessoa, vai lá e abraça aquela pessoa, fala de Jesus com aquela pessoa, não compra isso não, não vai para lá, não fala isso não faz isso. É a voz do Espírito Santo e Deus diz, olha, eu vou te guiar, mas anda no meu caminho, fica no meu caminho, porque o meu caminho é o melhor para você. É nesse caminho que eu vou te acompanhar e é nesse caminho que eu vou te abençoar. Nesse caminho você vai ser prosperado, nesse caminho você vai ser vitorioso. Roboão e Jeroboão nos dão exemplo do que não fazer. Saindo do caminho de Deus, eles chamaram sobre eles mesmos dor e sofrimento desnecessário. Põe-se de pé comigo, nós vamos encerrar com uma rápida oração. Eu digo rápida porque o horário está avançado, mas não vai ser uma oração de qualquer maneira não, porque ela é importante. Vai ser rápida, mas significativa, rápida, mas importante. Nessa oração eu quero convidar você que precisa de fazer um retorno, que precisa de abandonar uma má decisão e se voltar para Deus, eu quero te dar uma oportunidade de fazer exatamente isso. Eu não tenho tempo de abrir o altar, mas o Espírito Santo já agiu poderosamente hoje. Tudo que Ele espera de você agora é uma decisão. Aí onde você está, na privacidade dos seus pensamentos, você pode orar agora, dizendo a Deus, Senhor, eu me arrependo do meu pecado e me volto para Ti.